Uma pobre mãe solteira mandou uma mensagem de texto por engano para o CEO milionário, pedindo dinheiro para comprar fraldas. O que ele fez em seguida a chocou. Sob a luz fraca de seu pequeno apartamento, Emma Baker olhava fixamente para o celular, com o polegar pairando sobre o botão de enviar. O cheiro de talco de bebê pairava no ar, e o único som era o rangido ocasional do velho radiador e o ronco suave de sua filha de 6 meses, Lily, no berço ao lado do sofá. Suas mãos tremiam. Ela vinha evitando isso há dias, convencendo-se de que conseguiria. Mas naquela noite a última fralda tinha acabado e ela já tinha diluído demais o resto da fórmula. Seu orgulho já estava ferido há muito tempo. Agora só restava o desespero. Ela digitou: James, detesto perguntar de novo, mas preciso de $40 para comprar fraldas e fórmula para a Lily. Recebo o pagamento na sexta-feira. Prometo que te pago de volta. Sem pensar 2 vezes, ela clicou em enviar. O arrependimento a atingiu instantaneamente. A vergonha a invadiu como uma onda gigante. Ela desabou no sofá gasto, enterrando o rosto nas mãos. A exaustão a consumia. Ela tinha exatamente os $2,13 na conta. Faltavam 4 dias para o pagamento. Ela já havia tentado todas as instituições de caridade locais, pedido todos, os favores, até mesmo penhorado o medalhão da mãe. Agora, tudo o que lhe restava era pedir novamente, esperando que o irmão não a ignorasse desta vez. Do outro lado da cidade, em uma cobertura banhada pela escuridão e pela luz da cidade, Alexander Reed estava sentado à sua mesa, sem saber que horas eram. Uma única foto estava diante dele, uma garotinha de cachos dourados, com um sorriso radiante. Charlotte fora por 3 anos. Hoje seria seu 9º aniversário. Ele veio aqui para escapar daquela lembrança, para se afogar em papelada e e-mails em vez de silêncio e tristeza. O telefone dele vibrou. Ele olhou para ele esperando um lembrete ou um e-mail. Em vez disso, congelou. James, detesto perguntar. De novo, mas preciso de R$40 para comprar fraldas e fórmula para a Lily. Recebo o pagamento na sexta-feira. Prometo que te pago de volta. Ele piscou. Não era para ele. Claramente um número errado. Mas algo naquelas palavras o atingiu profundamente. O nome Lily. O desespero puro. O número que recebeu. Não era sua fala habitual. Era o antigo número de telefone de Charlotte, que ele manteve ativo durante todos esses anos. Fora dela quando estava doente. Uma maneira de se sentir adulta. Ela o usou para enviar mensagens bobas e se gravar cantando depois de morrer. Ele não suportava se livrar dele. Então, continuou pagando a conta. Parecia que um fio os conectava até então, depois de todo esse tempo. Alguém havia enviado uma mensagem. Ele ficou olhando para a tela por um longo tempo antes de digitar. Você está bem? O telefone de Emma apitou. Ela se endireitou, assustada, esperando a resposta habitual de James. Em vez disso, viu a mensagem de um estranho. Você está bem? Seu estômago se revirou. Ela verificou o número 2 vezes. Um dígito estava errado. Ela havia mandado uma mensagem para um estranho. Mortificada, ela digitou. Sinto muito. Número errado. Por favor, ignore isso. Ela jogou o telefone de lado com as bochechas queimando. Então ele vibrou novamente. Ela atendeu. Uma notificação. R$400. Recebido. Ela congelou. Deve ter sido um engano. Ela abriu o aplicativo. Era real. Os R$400 de alguém chamado Alex. Atordoada, ela olhou para a tela. Então, uma mensagem. Cuide bem do seu bebê. Ela ficou boquiaberta. Não tinha palavras. Ela não sabia quem era essa pessoa nem por que ele a ajudaria. Mas pela primeira vez em semanas, lágrimas brotaram em seus olhos. Não de vergonha, mas de um alívio profundo e inesperado. Do outro lado da cidade, Alex pousou o celular, com os olhos marejados. Feliz aniversário, querida, sussurrou para a foto de Charlotte. Espero ter feito algo certo hoje. Emma olhou para o celular como se ele pudesse se dissolver em suas mãos.
Ela leu a notificação novamente. R$ 400. Nem 4 nem 40. R$ 400, enviado sem nome. Nenhuma explicação, apenas uma mensagem simples. Cuide do seu bebê. Ela ficou em silêncio por um longo momento, respirando superficialmente enquanto sua mente tentava entender o bate-zeto de algo que acabara de acontecer. Seu instinto lhe dizia que aquilo devia ser um engano ou um golpe. Mas o dinheiro era real, já estava em sua conta, já disponível para uso. Ela digitou com cautela, os dedos hesitando em cada palavra. Acho que... Você enviou demais. Eu só precisava de R$ 40. Vou devolver para você. Peço desculpas novamente por incomodar. Ló. Era um número errado. Ela apertou enviar. Sentou-se ereta, esperando, prendendo a respiração. A resposta veio rápida. Não precisava. Só cuide do seu bebê. Só isso. Sem nome, sem perguntas, sem emojis ou polidez forçada. Apenas compaixão silenciosa, envolta em 7 palavras simples. Emma expirou lentamente, olhando fixamente para a mensagem. Seu coração, normalmente tão reservado e desgastado pela batalha, tremia sob o peso de sua sinceridade. Quem era essa pessoa? Por que alguém faria algo assim por um estranho? Especialmente alguém que claramente os contatou por acidente. Ela não dormiu naquela noite. Não de ansiedade, mas por uma energia estranha e vibrante em seu peito. Pela primeira vez em semanas, ela conseguia respirar sem a pontada de medo pressionando suas costelas. Ela segurou Lily perto do corpo enquanto ambas estavam deitadas no sofá, enroladas no mesmo cobertor de sempre, e sussurrou promessas nos cabelos macios de seu bebê. Pela manhã, ela havia decidido usar apenas uma fração do dinheiro. Ela compraria fraldas, fórmula e algumas compras básicas. O resto ela guardaria intocado até encontrar um jeito de devolver. Ele entrou na farmácia local mais tarde naquela manhã com Lily presa ao peito, segurando sua lista como uma tábua de salvação. A caixa era simpática, conversando sobre o tempo e elogiando os olhos grandes de Lily. Enquanto Emma colocava as malas no carrinho, a mulher atrás do balcão disse de repente: "Ah, a propósito, você também tinha um pedido para retirar." Emma piscou. "Acho que você deve ter me confundido com outra pessoa." "Não, está no seu nome", disse a mulher, verificando o rótulo. "Emma Baker. Chegou pelo nosso sistema de entrega hoje de manhã. Paguei integralmente. 2 caixas de fórmula e um pacote de fraldas ecológicas." Emma sentiu o coração afundar. Quem fez o pedido? A caixa deu de ombros. "Nenhum remetente listado. Só diz presente. Acontece com mais frequência do que você imagina." Atordoada, Emma aceitou o pacote, empurrando o carrinho para casa com os olhos arregalados e o coração cheio de perguntas. Enquanto desempacotava as compras, viu um pequeno bilhete colado na caixa de fórmula. Apenas uma mensagem digitada. Nada escrito à mão. "Espero que ajude. Você está indo muito bem." Ela afundou no chão ao lado da mesa da cozinha, com as mãos tremendo. 2 dias depois, um pequeno pacote chegou pelo correio, sem endereço de retorno. Dentro havia um coelhinho de pelúcia com uma fita no pescoço. Lily gritou de alegria, no momento em que Emma lhe entregou o brinquedo. Embaixo do brinquedo havia novamente um cartão, digitado. Toda menina merece algo macio para segurar. Emma sentou-se no silêncio de seu apartamento, observando Lily brincar com o coelho. Annie finalmente deixou as lágrimas rolarem. Ela não chorou quando o emprego a demitiu, nem quando recebeu o aviso de despejo, nem quando pulou o jantar 3 noites seguidas para fazer a fórmula render. Ela se manteve firme durante meses apertando cintos, noites sem dormir e culpa constante. Mas essa gentileza espontânea e provocada, essa generosidade sem nome, a deixou completamente destruída. Não era por dinheiro. Era a sensação de ser vista, de alguém em algum lugar dizendo: "Você importa. Seu bebê importa. Você não é invisível." Ela pressionou a palma da mão contra a boca, tentando conter os soluços. Eles vieram mesmo assim. Do outro lado,
Da cidade, Alex estava sentado em seu escritório novamente, observando as nuvens se moverem sobre o horizonte. Ele não verificou se havia um agradecimento. Não precisava de um. Pediu ao seu assistente que enviasse anonimamente a fórmula. E o coelho? Nada rastreável. Nada com o nome dele. Não se tratava de chamar a atenção. Tratava-se de fazer algo que ele gostaria que alguém tivesse feito por ele e Charlotte durante suas noites mais sombrias. Ele fechou os olhos e se permitiu lembrar de como sua filha costumava agarrar seu bicho de pelúcia quando estava com medo. Lembrou-se de como ela parecia pequena em sua cama de hospital, seus dedinhos entrelaçados aos dele. E agora, em algum lugar lá fora, uma garotinha segurava um coelhinho que ele havia enviado. Não era um milagre, mas talvez bastasse por hoje. 3 dias haviam se passado desde a mensagem que silenciosamente alterara o curso da vida de Emma. Ela fez o possível para voltar à rotina, enviando currículos, alternando entre sites de vagas e trocas de fraldas. Mas seus pensamentos continuavam voltando para o estranho que havia atendido ao seu pedido de ajuda. Ela nunca mais mandou mensagem. Algo dentro dela lhe dizia para deixar o momento passar, pois era uma gentileza rara e imaculada. Então, quando chegou um e-mail da Meridian Technologies, a empresa onde seu irmão James trabalhava, ela quase o apagou. A oferta foi breve e educada. Uma vaga temporária na área de contabilidade havia sido aberta, e seu currículo, encaminhado internamente, se destacou. Estaria disponível para uma entrevista amanhã às 10? Emma franziu a testa. Ela não havia se candidatado a Meridian. James não mencionou nada. Aquilo tudo parecia suspeitosamente conveniente. Mesmo assim, era a única oportunidade promissora em semanas. Ela aceitou. Na manhã seguinte, vestiu-se com esmero, vestiu seu melhor blazer de brechó e guardou os itens essenciais de Lily em uma bolsa de fraldas surrada. Ela pegou o metrô para o centro da cidade com o estômago embrulhado. O edifício Meridian era todo de vidro e aço, elegante e intimidador. Ao entrar, a dúvida voltou à tona, mas a recepcionista a cumprimentou pelo nome, e ela logo foi escoltada até o último andar. Por favor, espere aqui, disse a assistente, guiando, até uma suíte de canto polida. O Sr. Reed estará com você em breve. Emma piscou. Sr. Reed? Não do RH. Ela estava sentada ajustando o canguru de Lily ao lado dela, passando a mão pelos cabelos macios do bebê enquanto tentava acalmar seu coração acelerado. Quando a porta se abriu, Emma ficou parada e paralisada. Era ele, Alex, o homem da mensagem. Ele era exatamente como ela imaginava. Alto, com mechas grisalhas compostas nas têmporas e uma firmeza silenciosa que preenchia o espaço. Não intimidante, mas inegavelmente presente. Senhora Baker, disse ele, com a voz calma. Obrigado por vir. Você é o Alex, ela sussurrou. Ele assentiu. Digamos que sua mensagem encontrou a pessoa certa. Ela afundou na cadeira, com o coração disparado. Não entendo. Como você sabia quem eu era? Alex se recostou, cruzando as mãos. Eu não sabia, não de início, mas sua mensagem ficou comigo. E lembrei que seu irmão mencionou você. Formada em contabilidade pela Georgetown. Quando vi que o número estava um dígito abaixo do dele, perguntei internamente se tínhamos o seu currículo. Você não perguntou ao James? Não, eu não queria me intrometer. Sua voz era contida. Precisamos mesmo de ajuda. O papel é real. Assim foi meu instinto. Emma olhou para Lily, que dormia ao lado dela, com o coelho agarrado em uma mãozinha. O olhar de Alex acompanhou e algo mudou em seu rosto. Suavizou-se. Ela se parece com ela, murmurou ele, e então desviou o olhar rapidamente. Como quem? Perguntou Emma gentilmente. Alguém que eu perdi, respondeu ele. Há muito tempo. Ele contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da transportadora, com os olhos fixos em Lily como se ela fosse algo sagrado. Sua mão pairou logo acima dela, mas sem tocá-la. Ela é linda, disse ele baixinho.
A voz de Emma era quase um sussurro. O nome dela é Lily. Alex assentiu, a emoção brilhando em seus olhos. Claro que sim. Ficaram ali em silêncio. Duas. Pessoas ligadas pelo acaso ou algo mais. E naquele momento de silêncio, algo invisível começou a se consertar. Emma começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. A oferta chegara ao final da entrevista quase como se fosse uma reflexão. Tardia, embora ela suspeitasse que não fosse. Contrato de 3 meses para começar, Alex dissera, com pagamento integral, horário flexível e acomodações no set para Lily. Ela piscou, atordoada. Ele sorriu gentilmente. Você é mais do que capaz. Temos sorte de ter você. Ela queria argumentar, dizer que estava apenas sobrevivendo, não tendo sucesso. Mas ela assentiu, e sua voz se transformou em um sussurro de agradecimento. Agora. No seu primeiro dia, ela desceu do elevador para o último andar, equilibrando Lily em um braço e uma bolsa cheia de itens essenciais para o bebê no outro. Marta, a assistente de Alex, cumprimentou-a com um sorriso caloroso e gesticulou em direção a uma pequena sala adjacente ao escritório do CEO. Mas isto é para você, disse ela, abrindo a porta. Emma entrou e parou. Era pequeno, mas lindamente decorado. Uma escrivaninha elegante com 2 monitores ao lado de uma poltrona confortável. Um berço portátil havia sido instalado perto. Da janela, um tapete macio cobria o chão repleto de brinquedos apropriados para a idade. Uma pequena geladeira estava abastecida com leite em pó para bebês, água mineral e lanches. No canto da mesa havia uma caneca de café, já fumegante. Ela tocou a caneca, quente em sua mão, e se virou para Marta. Você fez? Marta balançou a cabeça. Ele fez. Todas as manhãs ele se certifica de que está pronto. Emma piscou rapidamente, forçando-se a manter a compostura. Isso é muita gentileza. Ele prefere gentileza silenciosa, respondeu Marta antes de sair. Nos dias seguintes, Emma entrou em um ritmo que lhe parecia surreal e estranhamente natural. Todas as manhãs, ela e Lily pegavam o elevador até o último andar e ela trabalhava na conciliação de relatórios financeiros para uma divisão que Alex lhe pedia para auditar. Lily brincava ao lado dela, arrulhando no chão e, ocasionalmente, cochilando no berço. Quando Lily chorava, Emma a pegava no colo, pulando suavemente enquanto examinava planilhas. Mas muitas vezes ela não precisava. Mais de uma vez, Alex apareceu silenciosamente na porta. Entrou sem alarde e gentilmente pegou Lily nos braços. Na primeira vez, Emma ficou tensa, insegura, mas Lily se acomodou instantaneamente contra ele, com os dedos minúsculos agarrando sua gravata. Você não precisa, Emma começou. Eu sei, Alex disse suavemente, mas eu quero. Havia algo no jeito como ele segurava Lily, gentil e reverente, que a fazia doer no peito. Ele nunca fazia perguntas invasivas, nunca investigava o passado dela. Em vez disso, ele perguntou sobre o presente. Como foi a noite passada com a Lily? Você conseguiu tomar café da manhã hoje? Precisa de uma pausa mais cedo hoje? Quando ele a viu esfregando as têmporas certa tarde, voltou 20 minutos depois com uma garrafa de suco de laranja e um pacote de biscoitos. Glicemia, explicou. Ele, deixando-a na mesa dela sem dizer mais nada. Ele encurtou o turno dela. Lily teve uma febre leve. Providenciou um carro para levá-la para casa antes mesmo que ela pudesse pedir e deixou uma caixinha de chá de ervas em sua mesa na Bills. Manhã seguinte, cada ato era silencioso, preciso, quase como se ele estivesse ouvindo algo mais profundo do que suas palavras. Num fim de tarde, após um dia particularmente longo revisando livros contábeis confusos, Emma recostou-se na cadeira, de olhos fechados. Lily tinha acabado de adormecer no berço, com seu coelhinho aconchegado debaixo do braço. O escritório estava iluminado por uma luz dourada, do tipo que fazia tudo parecer mais suave. Do quarto ao lado, Emma ouviu uma voz baixa, melódica, familiar. Ela se sentou, escutando.
Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Ela prendeu a respiração, levantou-se lentamente e caminhou em direção à porta entreaberta entre seu espaço de trabalho e o escritório de Alex. Lá estava ele, de pé ao lado do berço, balançando-o suavemente com uma das mãos, cantando baixinho. Ele estava de costas para ela, mas sua voz, firme e carregada de algo que ela não conseguia nomear, envolvia o quarto como um cobertor. Você nunca saberá, querida, o quanto eu te amo. Emma agarrou o batente da porta. Aquela música. A mãe dela costumava cantar para ela. Ela cantava para a Lily agora. Ela nunca tinha contado isso a ninguém. Nunca tinha contado a ele. Ele chegou ao fim do verso, com a voz embargada na última palavra. Então ele se virou, viu que ela o observava e congelou. Desculpe, disse ele, em voz baixa. Não. Foi minha intenção. Não, ela sussurrou. Não pare. Eles ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado com algo que nenhum dos dois havia planejado. Emma se aproximou, olhando para a filha adormecida. Ela adora essa música, disse ela suavemente. A minha também, respondeu Alex, quase inaudível. E naquele momento, com Lily dormindo e o sol poente projetando sombras na parede, Emma compreendeu algo. Ambas estavam se recuperando, não perfeitamente, não rapidamente, mas pela presença compartilhada de uma criança, uma canção e uma gentileza que nenhuma delas esperava. E talvez isso bastasse para recomeçar. Era final de tarde de quinta-feira, quando Emma notou novamente. O jeito como Alex olhava para Lily não era apenas carinho ou admiração. Havia algo mais profundo, mais distante. Algo que se assemelhava, apesar disfarçado de reverência. Ela o flagrou observando-a uma vez, quando pensava que ela não estava olhando, os olhos percorrendo a curva do rosto de Lily como se guardassem cada detalhe na memória. Seu olhar não era possessivo, não era desejo. Era algo mais complexo, como se ele estivesse vendo duas pessoas ao mesmo tempo. Lily e outra completamente diferente. Emma havia ignorado a princípio, mas agora era impossível não sentir. A corrente oculta. Não era desconfortável, mas mexia com algo nela. Naquela noite, enquanto Lily brincava com seu coelho embaixo da mesa e Emma folheava recibos, seus olhos se voltaram novamente para o escritório de Alex. Sua mesa estava sempre arrumada, mas um item nunca saía do lugar. Uma pequena moldura de madeira perfeitamente inclinada em sua direção. Ela já havia olhado dezenas de vezes, sem nunca se intrometer, sem nunca perguntar. Mas agora a curiosidade a incomodava. Quando Alex saiu brevemente para uma reunião no andar de baixo, Emma se levantou e cruzou a porta. Ela se moveu lentamente, respeitosamente, parando perto da cadeira dele. A foto era de uma menina, de no máximo 6 anos, cabelos loiros e cacheados, grandes olhos azuis e um sorriso tão cheio de luz que parecia transbordar da moldura. Ela usava um chapéu de sol e segurava uma casquinha de sorvete derretida. Emma prendeu a respiração. Lily tinha o mesmo sorriso travesso, o mesmo nariz, até a mesma covinha no queixo. É sua filha? Perguntou ela baixinho quando Alex retornou, recuando ao entrar. Ele parou na porta, olhou para a foto e assentiu. Sim. Emma esperou, mas ele não deu mais detalhes. Ela é linda, ela disse. Ele lhe deu um sorriso fraco. Ela era, e então ele passou por ela, encerrando a conversa. O resto do dia transcorreu normalmente, mas algo dentro de Emma se agitou. Não suspeita, nem medo. Apenas algo não resolvido, uma nota silenciosa que ainda não havia se transformado em harmonia. Naquela noite, ela ficou até tarde para terminar um relatório que Alex havia pedido. Ele já havia saído para outro compromisso, e Marta se ofereceu para cuidar de Lily enquanto Emma terminava o expediente. Enquanto organizava seus arquivos, notou a gaveta da escrivaninha entreaberta. Ela não teria prestado atenção, exceto que algo dentro dela piscou, um brilho suave vindo da tela de um celular. Ela hesitou.
Não era o tipo de pessoa que se intrometia, mas algo a atraiu. Não uma sensação de invasão, mas uma necessidade quase magnética de entender. O telefone era antigo, um modelo de plástico rosa com arranhões nas bordas, claramente sem uso há anos. Estava em cima de uma bolsa de veludo, com a tela ainda acesa, uma bagunça. Ela o pegou delicadamente com os dedos trêmulos e uma mensagem ainda visível na tela de bloqueio. Sinto sua falta, papai. Vejo você nos meus sonhos esta noite. Charlotte. O coração de Emma parou, sua garganta fechou. Ela sabia o que estava vendo antes mesmo de verificar o número. Desbloqueou o próprio celular, abriu o histórico de mensagens e rolou a tela até a noite em que tudo começara. Suas mãos tremiam enquanto comparava os números. Eram os mesmos, todos os dígitos. O número para o qual ela havia enviado uma mensagem pedindo ajuda, o número que salvou ela e Lily de uma noite de desespero, era o de Charlotte. Ela se jogou na cadeira, olhando para os dois telefones lado a lado. A compreensão a invadiu lentamente, não com pânico, mas com admiração. Não foi acaso, não foi coincidência. Era algo completamente diferente. Emma ficou sentada ali por um longo tempo, com o coração transbordando, os olhos marejados. Sua mente voltou à primeira mensagem. Como ela estava arrasada, como tinha certeza de que ninguém se importava. E, no entanto, a resposta veio de um número ligado não a uma pessoa, mas a uma lembrança. E ele respondeu não porque a conhecia, mas porque sentia falta dela. Porque naquele momento, a voz dela soou como a de Charlotte. E, de alguma forma, ao ajudar Emma, ele estendeu a mão para a filha uma última vez. Quando Alex voltou mais tarde naquela noite, inesperadamente, silenciosamente, encontrou ainda sentada ali, com Lily dormindo em seu colo, o telefone rosa na mão. Ele congelou. Emma olhou para ele com uma expressão indecifrável. Era o número dela, sussurrou. Ele assentiu, incapaz de falar. Você manteve isso vivo esse tempo todo, disse ela. Eu não conseguia deixar passar, respondeu ele, com a voz rouca. Isso me fez sentir como se ela ainda estivesse por perto. Emma se levantou lentamente, embalando Lily. Ela está, disse ela suavemente. Ela nos trouxe até aqui. Alex olhou para ela, com os olhos marejados, e pela primeira vez, não escondeu a emoção por trás da compostura. No silêncio que se seguiu, não foram necessárias mais palavras. Ambos sabiam que aquilo era mais do que um erro. Era uma mensagem dos céus, destinada a ambos. Na manhã seguinte, o escritório estava estranhamente silencioso. O zumbido familiar do último andar parecia abafado, como se até as paredes entendessem que algo havia mudado. Emma chegou cedo. Lily aninhou-se em seu peito, não apenas por causa do ar fresco do outono, mas porque o sono lhe escapara. Sua mente não parava de girar em torno da verdade sobre o número de Charlotte e o homem que havia respondido à sua mensagem. Ela precisava ouvir isso dele. Alex estava parado perto da janela quando ela entrou, com o café na mão, olhando para o horizonte como se tivesse estado ali a noite toda. Ele se virou ao som da porta. Bom dia, disse ele baixinho. Emma entrou, com Lily ainda aconchegada nos braços. Encontrei o telefone dela, disse ela. Ele não se mexeu. Colocou a caneca na mesa e assentiu. Eu sei. Vi a última mensagem que ela te mandou. E vi que mandei uma mensagem para o número dela, Charlotte. Alex expirou lentamente. Naquela noite, quando sua mensagem chegou. Por um segundo, pensei que fosse ela. Parece loucura, mas eu realmente acreditava que pudesse ser um sinal. Algo do além. Emma não disse nada, deixando-o continuar. Nunca contei a ninguém que guardei o número. Nem a minha ex-mulher, nem a ninguém. Era dela e eu não conseguia deixar passar. Eu pagava a conta todo mês como se fosse um fio invisível que ainda nos conectasse. Às vezes, eu até mandava mensagem. Ele olhou para ela, a emoção transbordando em sua voz. Então surgiu sua mensagem sobre um bebê.
sobre precisar de ajuda. E eu congelei. Pensei que talvez fosse a maneira da Charlotte me pedir para fazer o que eu não podia fazer por ela. Os olhos da Emma se encheram de lágrimas. Você achou que era uma mensagem dela? Ele assentiu. Eu achei. Eu sei que não era. Mas não importava, porque, pela primeira vez, aquele número não era apenas uma lembrança. Era uma chance de ajudar alguém. Não para substituí-la nunca, mas para ser o tipo de homem de quem ela teria orgulho. Emma se aproximou. Você não me devia nada. Eu sei, ele disse suavemente. Foi isso que fez a diferença. Eu queria. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelo suave arrulho de Lily. Alex olhou para ela, depois de novo para Emma. Fiquei, preocupada em estar interpretando demais aquilo, deixando a tristeza obscurecer meu julgamento. Mas quando vi você e a Lily, algo fez sentido. Eu não queria interferir, só não queria deixar o momento passar. Emma olhou para Lily, dormindo pacificamente com seu coelhinho aconchegado em seus braços, quando ela encontrou os olhos de Alex novamente. Não era como uma funcionária grata ou mesmo uma mulher em dívida com um estranho. Era como alguém que compreendia. Ela deu um passo à frente e o abraçou. Alex se enrijeceu brevemente, depois se deixou levar pelo abraço. Sua mão pousou delicadamente nas costas de Lily. Emma sussurrou. Talvez ela quisesse que você ajudasse outra garotinha. E você fez. As palavras penetraram fundo. Ele fechou os olhos, segurando-os como algo sagrado. Ficaram assim por um longo tempo. Duas pessoas unidas pela perda, unidas por algo mais forte do que qualquer um deles esperava. Quando se separaram, os olhos de Alex estavam vermelhos, mas calmos. Ela teria gostado de você, ele disse. Ela teria amado Lily. Emma sorriu, enxugando uma lágrima. Então espero que ela estivesse conosco naquela primeira noite, naquela primeira mensagem. Talvez não tenha sido um erro, afinal. Alex assentiu. Talvez estivesse certo. E naquele quarto silencioso, com a luz da manhã os banhando, o passado permanecia inalterado, mas seu peso havia sido aliviado. Em seu lugar, algo novo começou a crescer. Esperança. A mudança entre eles não foi repentina. Aconteceu silenciosamente, como o lento aquecimento da primavera após um longo inverno. Sem declarações, sem planos, apenas presença, apenas tempo. Alex, Emma e Lily começaram a adotar um ritmo que parecia menos conveniente e mais sagrado. Seus dias seguiam um roteiro familiar de trabalho pela manhã, almoçando juntos no escritório de Alex ou no terraço do prédio, com as risadas ecoando nos gritos de alegria de Lily enquanto ela se arrastava entre eles. À noite, Alex às vezes os acompanhava até o metrô ou chamava um táxi se estivesse chovendo. Nos fins de semana, ele os convidava para o pequeno parque perto de seu apartamento, um canto escondido da cidade onde as árvores se arqueavam como guardiãs e patos reunidos no lago. A princípio, Emma hesitou. Parecia pessoal demais, íntimo demais. Mas quando viu como Alex delicadamente colocava uma tiara de girassol nos cachos de Lily, como ele a carregava sem esforço e a girava lentamente até ela rir de dentro de si, algo dentro dela se suavizou. Numa tarde de sábado, eles se sentaram. Em uma toalha naquele parque, o sol filtrando-se por entre as árvores. Lily cochilava no peito de Alex, sua mãozinha enrolada em seu dedo. Emma os observava, com o coração transbordando de uma forma que não sentia há anos, talvez nunca. Ela se encaixa, sussurrou, quase para si mesma. Alex olhou para ela com uma expressão indecifrável por um instante. Então ele assentiu. Ela concorda. Eles não rotularam o que eram. Não houve troca de títulos, nem perguntas do tipo somos ou deveríamos. Eles simplesmente existiam na companhia um do outro, como uma melodia em harmonia que, de alguma forma, encontrara seu caminho na mesma canção. Emma aprendera a não pedir mais do que o presente oferecia. Mas com Alex, o presente continuava se expandindo.
Pequenos gestos que diziam muito. Uma estante instalada no quarto do bebê, ao lado da escrivaninha, uma planta de lavanda no parapeito, da janela com um bilhete que dizia: por dias calmos e noites mais calmas. Ela notou como ele nunca a interrompia quando ela estava concentrada, como ele lhe trazia seus doces favoritos sem que ela pedisse. Como ele mantinha uma foto de Lily em sua mesa, agora ao lado da de Charlotte. Certa noite, depois que Lily adormeceu, durante o jantar em seu apartamento, Alex a acompanhou até a porta. Ficaram parados no corredor por um longo momento, nenhum dos dois querendo quebrar o silêncio. Tem uma coisa que eu quero te contar, disse ele finalmente, com a voz calma, mas intencional. Mudei meu testamento. Emma piscou. O quê? Ele deu um leve sorriso diante da surpresa dela. Passei anos sem saber o que fazer com o que construí. Eu tinha toda essa riqueza, esse legado, e ninguém a quem entregá-lo. E por um momento pensei que talvez isso significasse que eu tinha falhado. Ele olhou para o corredor, depois para ela. Mas agora eu sei exatamente o que fazer com isso. O coração de Emma disparou. Comecei um fundo de bolsas de estudo, continuou ele. O nome é uma homenagem a Charlotte, para meninas criadas por mães solteiras. Educação integral, moradia, apoio, mentoria. Quero dar a eles o que não pude dar a ela. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Alex, não estou dizendo isso para te impressionar, disse ele gentilmente. Estou dizendo isso porque você me inspirou. Você e Lily. Aquela primeira mensagem, o que você precisava, despertou algo em mim. E eu não quero que isso desapareça. Emma se aproximou com a voz baixa. Isso é mais do que consigo processar agora. Ele assentiu. Não tenha pressa. Ela olhou para Lily dormindo em seus braços. Depois de volta para Alex. Ela ficaria orgulhosa de você, Emma, disse Charlotte. Ela ficaria orgulhosa. Alex engoliu em seco, a emoção apertando sua garganta. Espero que sim. Então, sem dizer nada, estendeu a mão e afastou um cacho da testa de Lily, demorando-se ali por apenas um segundo. Naquela noite, Emma colocou Lily no berço e ficou parada na janela do apartamento, observando as luzes da cidade. Ela pensou na jornada que as trouxera até ali. Um número errado, a gentileza de um estranho, um momento de graça que floresceu em algo que nenhum deles havia planejado. Ela não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, aquela incerteza não a assustou. Porque, às vezes, a família não se formava num quarto de hospital nem se definia pelo sangue. Às vezes, a família se encontrava no silêncio entre duas pessoas destruídas, reaprendendo a ter esperança. O parque estava silencioso naquela manhã, o tipo de silêncio suave que só se manifesta com a luz e a reverência da manhã. O orvalho se agarrava às folhas da grama e as árvores balançavam suavemente com uma brisa que parecia quase intencional. Alex estava ao lado de Emma, com a mão pousada levemente em suas costas, enquanto Lily segurava um balão rosa em sua pequena mão, seus cachos refletindo o sol. Fazia exatamente um ano. Um ano desde aquela mensagem de texto tarde da noite. Um ano desde que uma mensagem enviada em desespero chegou não apenas a um estranho, mas a uma alma que esperava ser encontrada. Hoje era o aniversário da Charlotte. Eles escolheram vir aqui, neste pequeno parque onde passaram tantos momentos tranquilos, como forma de homenagear. Lá. Não houve cerimônia, nem discurso, apenas eles. Simplesmente amor. Emma ajudou Lily a segurar a fita firmemente enquanto Alex amarrava um pequeno bilhete na ponta. A letra era dele. Sinto sua falta todos os dias. Obrigada por me mostrar o caminho de volta à vida. Feliz aniversário, Charlotte. Emma adicionou seu próprio bilhete. Obrigada por nos enviar seu pai. Você nos deu uma família. Lily balbuciou, baixinho, sem entender o significado, mas sentindo a ternura ao seu redor. Elas ficaram juntas por um momento. Alex agachou-se ao lado de Lily, com os olhos úmidos, mas calmos. Pronta? Perguntou ele gentilmente. Emma assentiu. Ele guiou as mãos de Lily e juntos soltaram o balão.
Ele subiu lentamente a princípio, depois foi levado pelo vento e dançou para cima, brilhante contra o céu azul claro. Eles o observaram até que se tornasse apenas um ponto, e depois uma lembrança. Ninguém falou. Não precisavam. Mais tarde, naquela noite, Emma sentou-se na beira da cama de Lily, tirando um cacho da bochecha da filha. O coelhinho, ainda amado e um pouco desgastado, estava aconchegado ao lado dela. Lily piscou para ela, com os olhos arregalados e curiosos. "Mamãe", sussurrou, "por que mandamos o balão para o céu?" Emma sorriu e se aproximou. "Bem", ela disse, suavemente, "há muito tempo, antes que você pudesse andar ou falar, a mamãe mandou uma mensagem. Foi um erro. Eu queria mandar para outra pessoa, mas a pessoa que o recebeu era a pessoa certa." Os olhos de Lily brilharam. "Papai?" Emma assentiu com a garganta apertada. "Sim, querida. Papai." Ela beijou a própria testa. Aquela mensagem o ajudou a se lembrar de alguém que ele amava muito e nos ajudou a encontrá-lo. Alex estava parado na porta, escutando, com a mão apoiada delicadamente no batente. Emma ergueu os olhos, encontrando o dele. Ele entrou no quarto e se ajoelhou ao lado deles em voz baixa. "Aquela mensagem errada", disse ele quase para si mesmo. "Foi a primeira vez que a senti novamente." Ele tocou a mão de Lily, com os dedos tremendo levemente. "Você ajudou a trazê-la de volta para mim." Emma estendeu a mão, pegou a dele e a colocou sobre a dela. Ficaram assim por um longo tempo, sem necessidade de mais palavras. Apenas o calor de uma conexão que dispensava explicações. Do lado de fora da janela, as estrelas começaram a aparecer, pequenas velas iluminando o céu. E em algum lugar naquela vasta extensão acima, um balão carregava 2 mensagens de amor e gratidão através das nuvens. Enquanto Emma apagava, o abajur e enrolava delicadamente o cobertor em volta da filha. Ela sussurrou no silêncio uma prece, uma verdade, uma promessa. "Às vezes", disse ela, com a voz cheia de admiração, "uma mensagem destinada ao céu encontra um coração na terra que mais precisa dela." E na luz silenciosa daquele quarto, estava claro que todas haviam sido encontradas.